Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao culto distrital online, realizado em nome das igrejas adventistas do sétimo dia de Framingham e Seekonk, no estado de Massachusetts, e também Pawtucket, no estado de Rhode Island. Meu nome é Walter Araújo, pastor distrital, e dou a você as boas-vindas para mais uma oportunidade de podermos orar juntos, podermos também estudar a palavra de Deus, confraternizar, enfim, prestar este culto virtual a um Deus que certamente é real e está aí do seu lado. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, que você tenha condições de cantar conosco, orar conosco. Daqui a pouquinho, nosso irmão Manuel Nascimento vai fazer a oração intercessora desta noite, logo após o hino. Então você já pode aproveitar para compartilhar por escrito o seu pedido de oração, o seu agradecimento. Enfim, você pode escrever aí no chat do Zoom, pode também escrever nos comentários do Facebook durante esse processo de abertura, onde teremos agora então uma breve oração, um hino inicial e então, logo na sequência, vamos ter a oportunidade de orar de maneira intercessora. Estamos felizes desde já, porque na manhã de hoje havíamos orado, já desde ontem, na realidade, estávamos em oração pelo pequeno Anthony, um garotinho de apenas 2 meses que passou na manhã de hoje por uma cirurgia cardíaca. E acabamos de receber no grupo de WhatsApp da família Primeiro Encontro, né? Nosso encontro matinal aqui de segunda a sexta-feiras, e acabamos de receber então a notícia de que a cirurgia correu bem e de que ele está então já recuperando-se no pós-cirúrgico, ok? Então os pais já vão poder vê-lo e assim acompanhar a sua recuperação. Então Deus seja louvado já por este milagre na vida do pequeno Anthony, da região ali de Cape Cod, sul de Massachusetts. Muito bem, vamos então fazer uma breve oração e na sequência eu quero convidar você a louvar a Deus, um hino muito lindo do CD Jovem de 2014. Não há alguém, não há alguém que se importa tanto assim e que cuida de mim. E este é Jesus, e nós vamos louvá-lo logo após esta breve oração. Senhor, estamos orando em teu nome para agradecer a certeza do teu cuidado, da tua proteção, a certeza de que o Senhor está sempre ao nosso lado, nos bons e nos maus momentos também. Permita que neste encontro virtual possamos sentir a presença real deste Deus que faz toda a diferença quando é aceito de todo o coração por cada um de nós. Então, Pai, nós vamos cantar, estamos orando, vamos orar novamente, vamos estudar a Bíblia. Por favor, Senhor, fala aos nossos corações, ajuda-nos, permita que tenhamos nesta noite a oportunidade de sermos alimentados pela tua palavra e tenhamos então mais semelhança contigo. Entregamos este culto em tuas mãos e pedimos que o Senhor o aceite humildemente, com o perdão dos nossos pecados, orando em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos então louvar o Senhor. Como eu disse, é um hino da Coletânea Jovem, né? A Coletânea Jovem Adventista, todos os anos tem aí a oportunidade de lançar músicas que podem motivar não só os jovens, mas os adultos também, as crianças, e este foi lançado ali em 2014. E nós vamos então louvar a Deus com este hino. Não há alguém. E na sequência, então, já já vamos ter o momento da oração intercessora com nosso irmão Manuel Nascimento. Vamos louvar a Deus.
Com certeza, você e eu somos muito amados por Jesus. Por isso é que ele se lembra de cada um de nós e cuida de você, cuida de mim, como se fôssemos únicos, como se só existisse você, só existisse eu. Por isso, se você está passando por algum momento muito, muito difícil na sua existência, lembre-se, ele cuida de você, ele se lembra de você. Se todos te esquecerem, Cristo jamais vai fazê-lo. Pelo contrário, ele está aí do seu lado neste momento. Vamos dar aqui uma boa noite para o querido irmão Manuel, nossa irmã Carol, casal querido da nossa igreja de Pawtucket. Temos aqui também nossa querida irmã Maria Oliveira e bênçãos para você também, Maria, e sua família de Seekonk. Nossa querida Maria Sobral, da nossa cidade aqui de Ulster, e estamos em oração. Maria, não sei, você teria aí uma consulta para confirmar a questão da liberação da cirurgia. Estamos aguardando e que Deus possa agir nessa situação tão necessária para você. Seja bem-vinda, Virgínia. Não me lembro de ler o seu nome aqui anteriormente, mas é muito bom ter você com a gente aqui no nosso culto distrital online das igrejas de Framingham, Seekonk e Pawtucket. Temos também na página da família Primeiro Encontro
a participação de queridos e queridas aqui. Deixe-me só conferir. A querida Cida Alves, direto de São Paulo, desejando uma boa noite a todos. São Paulo, Brasil, horário de Brasília, estão 1 hora à nossa frente, né? São 7 horas e 42 minutos aqui na Costa Leste. No Brasil, 20 minutos aí, 18 minutos para às 9 horas da noite. Então, que Deus esteja com você, querida Cida, e também a Grazi, também o Vini e a Morgana. E hoje eu curti uma foto do Dick, que a Grazi colocou bonitinho, com um capuz assim vermelhinho, muito bonitinho. Nós temos aqui também o Moisés Bispo, direto da Igreja do Campo de Fora, ao lado da Neuza e do Gustavo. Bênçãos para você, Moisés, que na última semana, na última quarta-feira, compartilhou conosco aqui, celebrando 40 anos de empresa. É isso aí, 40 anos como profissional de TI na mesma empresa. Que Deus seja louvado, Moisés. Bênçãos aí para sua família. Belmira Lopes, direto de Pawtucket. Deus esteja com você e sua família também, querida irmã Belmira. Direto da Flórida, temos aqui a nossa querida Ângela Acosta, sempre conosco também, na família Primeiro Encontro e aqui no Culto Distrital Online. Ao lado dela está a Maria de Jesus, também Campo de Fora, desejando aqui uma boa noite a todos e que Deus abençoe, pastor, abençoe aos nossos irmãos. Bênçãos também para o Gerson, para o Silas, para a Odineia e para o seu netinho Nicolas, e para o casal que tem tido aí a oportunidade também, a bênção de você trabalhar com eles, tá bom? Muito bem, temos aqui nossa irmã Ângela desejando bênçãos aos nossos queridos que estão conosco e pedindo também que Deus abençoe o estudo da palavra. Deixe-me conferir se já estão todos apresentados. E, muito bem, não temos nenhum pedido específico que tenha sido apresentado. Então, se ninguém se manifestar com algum pedido específico nesta noite, nós temos então, irmão Manuel, a gratidão a Deus pela operação do Anthony, do pequeno Anthony, fez a sua cirurgia cardíaca no dia de hoje e graças a Deus já está se recuperando da cirurgia. Vamos pedir a Deus que continue operando um milagre na vida do pequeno Anthony. Então, por gentileza, se o senhor puder abrir o seu microfone e clamar a Deus em prol dos nossos irmãos que estão conosco agora ao vivo e, porventura, aos demais que venham a se conectar depois assistindo a este culto. Irmão Manuel, bem-vindo, muito obrigado. Então vamos orar. Senhor nosso bondoso Pai, graças te damos, Senhor, por mais uma chance de vir que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Pai que cuida dos seus filhos. O Senhor está sempre ao nosso lado, nos protegendo, Senhor. A razão da nossa presença aqui, neste momento, é a Tua proteção sobre cada um de nós. Nós queremos pedir uma bênção especial sobre todas essas pessoas que se encontram aqui nesse live, Senhor, que a mensagem possa tocar a cada um de nós e que nós possamos sair daqui bem mais associados da sua santa palavra. Nós queremos agradecer ao Pai pela cirurgia do Antonin, que correu tudo bem, graças, porque nós temos a certeza que o Senhor esteve juntamente com os médicos orientando nessa cirurgia. Nós queremos pedir também para a Maria, que está preparando para uma cirurgia também. Nós não sabemos quando é, mas o Senhor já sabe. Que o Senhor prepare desde já os médicos apropriados para tratá-lo, Senhor. Abençoe os nossos irmãos desde o Brasil que estão assistindo nesse live ou de outra parte do mundo, Senhor. Abençoe a mensagem desta noite, Senhor. Possa ir ao encontro das nossas necessidades. Abençoe também o pastor e a sua família, que tem toda essa boa vontade de todas as quarta-feiras estar aqui para unir o povo do Senhor na sua santa palavra. Dar-lhe força e coragem e sempre saúde para estar disposto para fazer esse trabalho. Abençoa cada um de nós também. Permito a Deus que nós possamos sair daqui bem fortificados nesta noite, pronto para
retomar e terminar esta semana, Senhor. Abençoa todos os nossos familiares ao redor deste mundo. Abençoa também aquelas pessoas que estão passando por dificuldade, como algum país que houve um terremoto, Senhor. O Senhor possa proteger essas pessoas e ajude que não tenha tido grandes danos físicos. Uhum. Deus abençoe a todos e nos dirige nesta noite. São bênçãos que nos suplicamos. Em nome do Santo Senhor Jesus, hoje e eternamente. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Muito obrigado mais uma vez, querido, pela sua sempre boa vontade e participação. Seja bem-vindo, querido Alisson. Deus esteja abençoando a sua vida e protegendo sua família, e em especial também clamando pela vida do seu pai, seu Olímpio, né, que está na nossa lista pela vida contra o câncer. Então, que Deus continue agindo na vida do seu querido pai, nosso querido Alisson, diretor dos Desbravadores da nossa igreja de Framingham. Muito bem, meus queridos, deixe-me só dar mais uma olhadinha aqui também na página de Seekong, para saber se temos mais alguém conosco. Temos aqui a querida Ana Lúcia. Seja bem-vinda, Ana Lúcia, que Deus abençoe a sua vida. E também a querida Esther Nascimento, da igreja de Seekong, está conosco também. Uma boa noite para você, Esther, e bênçãos para sua família. Muito bem, vamos então para o estudo desta noite. Temos aí um tema especial a tratar com vocês nesta noite de quarta-feira e gostaria mais uma vez então de convidá-los a tomarem as suas Bíblias, se isto for possível. Às vezes, alguns nos acompanham voltando para casa, dirigindo, ou estão no ambiente de trabalho. Mas, se você tiver condições de tomar a sua Bíblia nesse instante, eu convido você a fazê-lo. Irmão Manuel, nossa irmã Maria de Jesus agradece a oração. Muito bem, está aí o título da nossa mensagem desta noite: Cristo ou crise? Cristo ou crise? Esta tem sido uma Este tem sido um desafio para as nossas escolhas nos dias em que estamos vivendo, né? Temos crises diplomáticas, temos crises políticas, temos crises militares, crises de violência, crises de saúde, crises de relacionamento, enfim, o mundo está mergulhado no caos, não é? E neste momento em que a nossa vida passa por sequidão, qual é a nossa escolha? Qual é o rumo que eu e você devemos tomar quando estamos envolvidos em meio às crises? Crises que são causadas pelas nossas próprias escolhas ou crises que são involuntárias, ou seja, independem das nossas escolhas, mas são frutos da mesma origem, o pecado. Então, em meio às turbulências da existência de hoje, qual tem sido a nossa escolha? Cristo ou a crise? Abra então, por favor, a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, verso 13. Abrindo a sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, nós vamos ler o verso número 13. Eu estou usando nesta noite a nova versão internacional, ok? Nova versão internacional. Filipenses 4, verso 13, o apóstolo Paulo escreve: Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Se nós podemos tudo por meio de Cristo, então, irmãos e amigos, por que será que eu e você estamos sempre envolvidos em falhas? Por que nós falhamos o tempo todo? Se nós podemos ser fortalecidos em Cristo em tudo, o que acontece? Que sempre estamos envolvidos em quedas, em falhas. Por que será que nós cometemos repetidamente os mesmos erros? Por que será? Por que será que nós somos dominados também pelo medo de errar?
Se não bastasse eu e você estarmos envolvidos o tempo todo com as nossas falhas, ainda nós temos também outro sentimento, o medo de falhar, o medo de errar. Como crentes em Deus, nós precisamos aprender a encarar os nossos erros pela perspectiva dele. A mudança começa exatamente neste passo, nesta decisão. Encarar os erros que eu e você cometemos sob a perspectiva, sob o ponto de vista de Deus. Precisamos saber o que Deus é capaz de realizar em cada um de nós por meio das falhas que todos nós cometemos. Parece uma frase clichê, não é? Uma frase destas prontas, mas falhas, crises, podem ser oportunidades, oportunidades de mudança para melhor. Você acredita nisso? Sabe, queridos, primeiro vamos entender qual é o significado da palavra falha. Quando eu e você falhamos e estas falhas geram as crises na nossa existência, o que quer exatamente dizer a palavra falha? Está aí na sua tela. Falha é uma palavra, um termo de origem latino, né? Um termo latino que significa falta ou defeito. Então, se alguma coisa falhou, alguma coisa então está com defeito, alguma coisa está faltando. Seria como não alcançar os objetivos propostos, algo que é insuficiente, algo que deixa a desejar. Tá pegando a visão aí? Quando então eu e você falhamos, nós estamos deixando a desejar, estamos agindo de maneira insuficiente, é algo que não atingiu o objetivo proposto. Quando falhamos, nós demonstramos ser ineficientes, demonstramos ser fracassados, demonstramos ser não confiáveis. Podemos dizer que nós sofremos uma derrota exatamente quando falhamos. Ficou claro para você? Uma falha na nossa maneira de agir, uma falha na maneira de falar, uma falha na maneira de pensar é sinônimo de uma derrota. E em muitos casos, cometer uma falha implica também uma crise emocional que é seguida de muita angústia, de muita confusão mental. Muitas vezes esta falha ela é penosa e nós temos de encará-la como tal. É algo que muitas vezes atinge, querida Elisângela Almeida, bem-vinda, atinge também até outras pessoas. É algo que a gente realmente percebe que pode se tornar muito ruim e causa confusão mental, causa esse sentimento de fracasso, de ineficiência. Então, o que a Bíblia nos ensina a respeito das nossas falhas que geram as crises, na maioria das vezes? Crises estão relacionadas às falhas, falhas que eu e você cometemos e falhas que outras pessoas venham a cometer e nos afetam também. Crises têm origem em falhas. O que a Bíblia nos diz a respeito? Vamos refletir sobre 5 fatos que estão relacionados com falhas, com erros. Primeiro fato é este que está aí na sua tela. É impossível evitar o erro. Pega a visão aqui, meu irmão, minha irmã. Você está aí prestando atenção? Porque existem cristãos que acham que não falham, não erram e vivem julgando a vida alheia, se achando melhores do que os outros. Pois eu quero dizer para você, cara pálida, não se pode evitar o erro. Se existe algo infalível na existência de qualquer ser humano, é justamente o fato de que eu e você cometemos erros,
sofremos reveses, falhamos e fracassamos. É inevitável. Em letras de forma, caps lock, letras maiúsculas. É inevitável. Todos erram, todos falham. Não importa a nossa idade, não importa o nosso QI, não é? Nosso quociente de inteligência, não importa se temos um alto grau de espiritualidade, um baixo grau, já é automático, não importa. É infalível. Todos erram, todos falham. Um gigante da fé, depois de realizar muito pela causa do Mestre, um homem que poderia até ser chamado de santo, sábio, amadurecido, ele registrou as suas lutas, registrou os seus bloqueios e registrou as suas crises. Então, vamos conferir na palavra de Deus? Romanos, capítulo 7, por favor. Abra sua Bíblia. Livro de Romanos, no capítulo 7. Todos nós falhamos, querida Virgínia, certamente. Romanos, no capítulo 7, abra sua Bíblia e leia comigo a partir do verso número 19. Romanos, capítulo 7, a partir do verso 19, lembrando que eu estou usando neste sermão a nova versão internacional. Ela tem aí uma linguagem um pouco mais contemporânea, ok? Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas é o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Pois no meu íntimo, no íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus, diz o apóstolo Paulo, mas vejo outra lei, verso 23, atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Verso 24, ele exclama: miserável homem, eu que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? É inevitável. Qualquer um de nós, por mais espiritual que seja, tem este conflito. É impossível chegar a esta altura do início da noite aqui na costa leste dos Estados Unidos, já noite no Brasil, em Cabo Verde, muito mais, são 3 horas a mais do que nós aqui na América. É impossível chegar ao fim de um dia sem pedir perdão a Deus por erros e falhas que são inevitáveis, são naturais do nosso DNA. Anos mais tarde, quando era mais velho, mais maduro e mais sábio, aí o apóstolo escreveu o seguinte, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 3. Abra sua Bíblia, por favor. Quando mais jovem, escreveu aos Romanos, como acabamos de ler, Romanos 7, 19 a 24, miserável homem que sou, o mal que eu não quero eu faço, o bem que eu quero fazer não consigo. Anos passam-se, ele se torna mais velho, mais sábio, mais maduro e escreve aos Filipenses 3, versos 12, 13 e 14. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para aquelas que estão adiante. Verso 14: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus.
Ah, meus irmãos, o fato é simples. Enquanto estivermos vivos antes da segunda volta de Cristo, viveremos com a nossa natureza humana caída. Não há o que se fazer, há o que se controlar, mas não há o que ser feito para que simplesmente você possa dizer: pronto, estou santo. Não. Antes da segunda volta de Cristo, jamais. Portanto, a única questão que deve nos preocupar é esta: será que vamos passar a vida toda cometendo os mesmos erros e falhando nos mesmos pontos? Ou iremos parar, olhar, ouvir e aprender com os nossos erros? Essa é a questão. Eu e você não podemos evitar por completo, mas podemos parar, refletir e aprender a não cometer os mesmos erros o tempo todo. Por isso, eu queria que você refletisse comigo nesta frase: maturidade, pode lê-la comigo? Maturidade é deixar Deus nos ensinar lições do quê? Das nossas vitórias? Das nossas alegrias? Não, dos nossos fracassos. Você já parou para justamente orar a Deus e pedir: Senhor, ajuda-me a aprender com minhas falhas, ajuda-me a aprender com os meus fracassos, ajuda-me a aprender com os pecados que eu tanto gosto de cometer? Porque uma vez que você aprenda as lições necessárias, você vai conseguir evitar cometer os mesmos erros. Pode vir a cometer erros novos, mas sempre com a tendência de melhorar. Entende o que eu quero dizer? Então, eu e você precisamos sempre pedir a Deus que nos ajude a ter esta visão, esta compreensão. Senhor, ajuda-me a aprender com os meus erros. Sim, queridos, uma vez que eu e você aprendemos que os erros são inevitáveis, aí nós podemos avançar para a próxima realidade. Errando, nós nos lembramos de que não somos Deus. Pastor, mas o que isso significa? Significa que algumas pessoas às vezes são tão orgulhosas a respeito de si mesmas que elas se esquecem de que elas não são Deus. Ele é o único que não erra. Jesus foi o único totalmente humano que não pecou. Qualquer outra criatura, a partir mesmo do próprio Adão e Eva, ou a Virgem Maria, seja quem for, pecadores. Pecadores. Seres humanos são pecadores, jamais vão se tornar como Deus. Aliás, o único que desejou ser igual a Deus se tornou o diabo. Lúcifer teve inveja, não aceitou ficar de fora da Trindade e tornou-se o originador de toda a desgraça que nos atinge hoje. Então, por favor, é exatamente quando eu e você erramos que nós lembramos de que nós somos criaturas e não somos o Criador. Está claro? Nossas falhas mostram que somos pessoas comuns, somos pessoas falíveis, somos pessoas pecadoras. Alguns erroneamente acham que para ser felizes, para serem amados, para serem valorizados, eles precisam o tempo todo acertar. Cuidado, esposa, cuidado, marido, cuidado, pai, cuidado, mãe, cuidado, irmão em Cristo. Você não pode exigir de outra pessoa que ela acerte o tempo todo, porque você também não vai conseguir acertar o tempo inteiro. Nós falhamos, nós magoamos, nós entristecemos outras pessoas. E é assim. Oramos pedindo o poder de Deus em nossas vidas,
mas raramente nós pedimos para participar do seu sofrimento. Em algum momento você já pediu isso a Cristo? Senhor, eu quero ser participante do seu sofrimento. Você já pediu? Pois é, nós queremos o poder de Deus, mas não queremos pagar o preço por esse poder. Na luta e na dor decorrentes das nossas falhas, sejam elas grandes ou pequenas, nós aprendemos a ter consciência de quem nós somos e de quem Deus é. É exatamente quando eu e você enfrentamos crises, resultados das nossas falhas, resultados das falhas de outras pessoas, ou simplesmente como resultado natural do pecado, é na luta, na dor, na crise, que nós podemos aprender a lembrar quem somos nós e quem é Deus. Você se sente falho, impotente, desanimado, frustrado, você se sente limitado? Saiba que é exatamente esse tipo de pessoa, querida Célia Alves, que Deus usa. Deus está disposto a usar exatamente aqueles que se sentem falhos, impotentes, desanimados, frustrados e limitados. Você aceita? Terceiro aspecto muito claro. Antes do terceiro aspecto, perdão, temos mais esta passagem complementando este pensamento de como Deus pode nos usar. Abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 26 a 29. Abra sua Bíblia, por gentileza. Deus quer usar falhos, impotentes, desanimados, frustrados e limitados. Você aceita? Primeira carta de Paulo aos Coríntios 1, 26 a 29. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são. E finalmente, verso 29, para que ninguém se vanglorie diante dele. Você é uma pessoa incapaz, uma pessoa limitada, uma pessoa que precisa da ajuda de Deus? Parabéns. É exatamente isso que ele precisa, que você aprenda a depender dele, que você aprenda a enxergar os seus erros, as suas falhas e permita que ele possa transformar você a cada dia. Agora, se você não sente falta de nada, se você se acha autossuficiente, pare e reflita. Ninguém é infalível. Terceiro aspecto, nossas falhas nos levam a buscar a Deus e enxergar as coisas pela perspectiva de quem? Dele. Gente, isso aqui faz muita diferença, viu? Pega a visão aqui, meu irmão, minha irmã. Pelo fato de eu e você sermos extremamente falhos o tempo todo, o que existe de pior é enxergarmos nossas falhas através da nossa curta, medíocre, mesquinha e fraca visão. Então, já aprendemos que as falhas são inevitáveis na nossa existência. Aprendemos que, quando erramos, lembramos de Deus. E agora, lembre-se, nas suas falhas, você deve aprender a ver as falhas sob a perspectiva de Deus. Sabe, queridos, nossa falha pode ser o meio pelo qual Deus nos dá um tapinha no ombro para chamar a nossa atenção.
sabe? É, meu filho, minha filha. Vamos lá, vamos avaliar o que aconteceu. É assim que nos recordamos do quanto somos falhos. Achamo-nos em posição de enxergar a sua graça, a sua bondade, o seu poder. Seria uma bênção se eu e você aprendêssemos a enxergar nossos erros sob a perspectiva de Deus. Nós nos concentramos naquilo que não conseguimos fazer, em vez de pensarmos mais naquilo que Deus pode realizar. Pegou a visão aí, meu irmão? Minha irmã? Eu e você temos esta mania, querida Michele, de enxergar apenas aquilo que eu e você não conseguimos fazer pelo fato de sermos falhos, limitados, incompetentes, quando eu e você deveríamos nos concentrar no poder do Deus que pode realizar todas as coisas. Nosso inimigo quer nos impedir de enxergar os rios de água viva que sempre estão em nosso dispor, ao nosso dispor, levando a nossa atenção para o riacho seco da nossa falha. O diabo é extremamente inteligente e criativo. Ele consegue tirar o foco durante a nossa crise dos mananciais de bênçãos que Deus nos dá e leva o nosso foco para a secura da nossa mediocridade, do nosso pecado, da nossa insignificância. Queridos, tire os olhos dos seus erros e olhe para Jesus. Faz sentido? Tire os olhos dos seus erros e olhe para Jesus. Salmo número 103, por favor. Salmo número 103, leitura dos versos 13 e 14. Abra sua Bíblia no Salmo número 103, leitura dos versos 13 e 14. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados e lembra-se de que somos o quê? O que que nós somos? Ah, porque eu tive conquistas na América, conquistas no Brasil, conquistas em Cabo Verde, conquistas em qualquer lugar. Eu tenho dinheiro, eu tenho poder, eu tenho títulos. Você é pó. Só isso. Lembre-se de enxergar-se da perspectiva que Deus te enxerga. E eu e você, diante de Deus, somos nada. E é incrível como ele ama esse nada, não é? Sem ele somos nada e com ele tudo. Tudo no sentido do foco do seu amor. Então lembre-se, errar é inevitável. Agora, é importante que eu e você, ao errarmos, que nós possamos então deixar claro que nós assumimos que somos falhos, nós não somos como Deus. E terceiro, devemos enxergar nossas falhas e a nós mesmos sob a perspectiva de Deus. Penúltimo, eu leio com você: o erro pode ser um sinalizador pelo qual Deus nos avisa que estamos acomodados a uma rotina e que precisamos fazer o quê? Precisamos mudar algo. Ah, meus queridos, a gente se acostuma com o pecado. A gente se acomoda com as nossas falhas. Ah, eu cansei de lutar, eu sou assim mesmo, não tenho o que fazer. Eu já tentei de tudo, não consigo. Eu vou ficar do jeito que estou. O erro pode ser exatamente um sinal pelo qual Deus está nos avisando que nós estamos acomodados com a situação e que precisamos mudar algo. Queridos,
O lugar mais seguro para um navio, onde é? Qual é o melhor lugar para um navio? O alto mar? Não. O lugar mais seguro para um navio é ancorado no porto. Óbvio que ele foi feito para sangrar, para poder, então, agora de- navegar pelas águas, não é? Abrir caminho pelas águas. Porém, o lugar mais seguro de um navio é ancorado ao porto. Mas um navio não foi criado para ficar ancorado. Nós precisamos enfrentar os riscos da nossa existência a fim de não nos tornarmos medíocres e estagnados. Não foi para isso que Cristo morreu por você e por mim. Meu irmão, minha irmã, pega a visão aqui. Ah, eu não vou me arriscar, eu vou ficar dentro de casa, eu não quero mais correr riscos, eu não quero mais tentar, já falhei uma vez, já tive tristeza uma vez, para mim chega, não quero mais. Um navio não foi projetado para ficar seguro, ancorado. Você foi projetado para enfrentar, sim, todas as crises e lutas desta vida. Porque se você ficar estagnado, você vai se tornar uma pessoa amargurada, medíocre, uma pessoa difícil de convivência. Você precisa sim sair, navegar, se machucar, errar, mas você tem que fazer o sacrifício de Cristo valer a pena. Faz sentido? O seu lugar não é atrás da sua tristeza. O seu lugar não é atrás do seu luto. O seu lugar não é atrás da sua angústia. O seu lugar não é atrás da sua depressão. O seu lugar é encarar os desafios desta vida e assumir os seus erros, sabendo que os nossos erros são inevitáveis, sabendo que os erros existem para mostrar exatamente quem somos e quem é Deus. E os erros nos ajudam a nos enxergar a nós mesmos e nossas falhas sob a perspectiva de Deus. E a perspectiva de Deus é: marche, continue, avance. Mas eu já perdi, doeu, me machuquei, chorei, sangrei. Avance. O maior perigo que eu e você corremos não é o perigo de cometermos uma falha. O maior perigo é o medo de errar. Tá claro para você isso? O maior perigo que eu e você corremos é termos medo de errar. Então, eu não vou voltar a estudar, eu não vou fazer o inglês, eu não vou me preparar profissionalmente, eu não vou buscar o amor da minha vida, eu não vou me casar, não quero ter filhos, eu não quero arriscar para me machucar, para falhar. E esse é o maior perigo que você pode cometer. O erro nos obriga a refletir. A dor nos ensina a nós mesmos a exatamente buscar algo maior e, se for necessário, até conversar com outra pessoa. Crises, falhas, dores nos forçam a justamente nos arriscar um pouco mais, sendo praticantes da palavra e não apenas meros ouvintes. Faz sentido para você, meu irmão, minha irmã? Será que estou falando para alguém hoje que está estagnado? Estagnado na vida acadêmica, estagnado na vida profissional, estagnado no casamento, estagnado na vida financeira, medíocre, entregue, não tem mais força. Deixe Deus ser Deus. Porque se você ficar estagnado, medíocre, parado, você está desperdiçando o grande sacrifício de Jesus por você. Você foi projetado para navegar nesta vida e não para ficar ancorado no porto.
Bíblia, Isaías 1, verso 18. Isaías 1, verso 18. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. A tradução formal diz, arrazoemos. E eu diria de uma forma mais, digamos, didática, vamos discutir a relação. Vamos ter uma DR. O Senhor está chamando você para conversar, meu irmão, minha irmã. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles vão se tornar brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, vão se tornar como a lã. Você acredita nisso? Então converse com Deus e saia de trás da mediocridade, da estagnação, do luto, da tristeza e da dor. Pare de se esconder. Porque enquanto você estiver aí escondido, escondida, o milagre não vai acontecer. E eu e você temos que nos colocar em posição de sermos abençoados. E isso envolve risco, envolve sair da zona de conforto, envolve errar e querer acertar pela graça de Deus e aprender com os nossos erros, aprender com a nossa dor, até para ajudar outros. Porque se você já passou por um luto como perder um filho, uma filha, Deus pode te usar para consolar outras pessoas que passaram por esta experiência também. Se você já passou pelo divórcio, Deus pode ajudar você a erguer pessoas que após o divórcio estão estagnadas. Crises financeiras, desemprego, câncer, seja o que for, falhas que são nossas próprias ou falhas que nos fizeram sofrer na atitude de outras pessoas, falhas que não são inerentes da gente, falhas que nos atingiram, cometidas por outras pessoas, ou falhas de um mundo que está mergulhado no erro. Não importa. Está claro para você as categorias? Falhas e crises minhas próprias, falhas e crises que outros fazem e me atingem, e falhas e crises do mundo natural, pecador. Nada é motivo para você parar de viver o propósito de Deus para a sua vida. Faz sentido? Finalmente, aqui, o quinto fator, o erro, é um aspecto básico, é o alicerce para o sucesso. Interessante. Interessante a gente pensar que o erro é inevitável. É interessante a gente lembrar que o erro nos coloca no lugar certo, quem é Deus e quem sou eu. É interessante você entender que o erro nos leva a querer enxergar de maneira correta, se for bem usado, aproveitado esta falha, enxergar quem é Deus e quem sou eu, a perspectiva correta da falha para que ela se torne uma oportunidade. Também é importante lembrar que o erro, então, nos faz com que saiamos da zona de conforto, quando sinalizados por Deus. E, finalmente, meu irmão, minha irmã, o erro pode ser exatamente o aspecto básico do sucesso. É impossível separar fracasso de sucesso. Tá claro para você isso? Ninguém atinge o sucesso sem fracassar. É impossível. A falha, o erro, está na base do sucesso.
Por isso que você não pode ficar estagnado no seu erro. Por isso que você não pode ficar atrás da sua dor, atrás do seu luto, atrás, sabe, da sua falta de vontade. Você não pode se permitir ficar assim. O erro é impossível separar o fracasso do sucesso. São as duas faces de uma mesma moeda. Ninguém aprende a tomar decisões acertadas sem antes tomar algumas decisões erradas. Você sabe disso. Há coisas que hoje você não faz, porque no passado você fez e se deu mal. Não é assim? Então eu vou repetir esta sentença: ninguém aprende a tomar decisões acertadas sem antes tomar algumas decisões erradas. Quem não assimila as lições dos seus erros cometidos nunca poderá obter sucesso. E para cometer erros, nós temos exatamente de nos expor fazendo tentativas de acertos. Olha que coisa extraordinária. Para que eu e você possamos de fato entender que os erros são a base do sucesso. Nós cometemos erros muitas vezes porque estamos nos expondo, tentando acertar. Vá para a Bíblia, por favor. É o último verso lido nesta noite. Provérbios 10, verso 17. Provérbios 10, 17. Quem acolhe a disciplina, mostra o caminho da vida. Mas quem ignora a repreensão, desencaminha outros. Que coisa extraordinária, meus queridos. Me permitam encontrar este verso aqui também na Nova Bíblia Viva, que é uma versão ainda mais contemporânea. Provérbios 10, leitura do verso 17, essa que eu li é a Nova Versão Internacional. Deixe-me encontrar aqui na Nova Bíblia Viva, Provérbios 10, 17. Quem aceita ser disciplinado está andando no caminho da vida, mas quem rejeita a correção desvia outros do caminho. Você aceita ser disciplinado por Deus para que você se mantenha no caminho da vida? Ou será que você tem sido rebelde? Não quero mais sair dessa minha situação, tô bem assim. Enlutado, entristecido, amargurado, chateado, medroso, medrosa. Não! Aceite a disciplina de Deus, meu irmão, minha irmã, porque Ele quer te levar para o caminho da vida. Nosso erro, nossos erros podem até deixar algumas cicatrizes, e deixam. E que cicatrizes podem ser estas? Sentimentos feridos, relacionamentos estremecidos, um potencial desperdiçado, um casamento desfeito, um ministério destroçado. É natural. Contudo, Deus pode usar também os nossos erros para aguçar a nossa mente, aprofundar o nosso espírito e fortalecer a nossa alma. Deixe Deus ser Deus, repito. Aqueles que aprendem a enxergar os seus erros com os olhos de Deus saem da crise com um coração quebrantado, um caráter fortalecido e uma nova consciência da graça divina. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso que pessoas que acham que são perfeitas estão desperdiçando a graça e machucando pessoas.
Aceite a disciplina do Senhor, para que você se mantenha no caminho da vida e não atrapalhe o caminho dos outros ao rejeitar aquilo que Deus mostra para você que é necessário que seja mudado. Faz sentido? A serva do Senhor, no livro Caminho a Cristo, página 63, escreve o seguinte: nada temos, pois, em nós mesmos, de que nos possamos orgulhar. Não temos nenhum motivo para exaltação própria. Nosso único motivo de esperança está na justiça de Cristo a nós imputada, ou seja, nós não merecíamos e ele nos deu. E naquela atuação do seu Espírito em nós e através de nós. Por favor, faça um print screen desta tela. Guarde esta passagem. Lembre-se, nós não temos nada do que nos orgulhar. O ser humano tem tanta facilidade para criar ídolos, não é? Ídolos de futebol, ídolos cantores, ídolos artistas. Gente, o único que merece nossa adoração, nossa admiração é Deus. Porque eu e você não temos nada, absolutamente nada do que nos orgulhar. Será que hoje, nesta noite, 30 de julho, última quarta-feira do mês de julho, você estaria disposto a aceitar este desafio? Cristo ou continuar em crise? Não é preciso que as nossas falhas sejam uma perda inútil. Não é necessário que sejam definitivas. O objetivo das dificuldades da vida é nos tornar melhores e não amargurados. Pega a visão, meu irmão, minha irmã. Deus não permite que as crises venham à sua vida para você viver uma vida de amargura, de luto, de tristeza, de derrota, de estagnação, de mediocridade. É uma questão de escolha. Cristo ou viver o tempo todo amargurado, o tempo todo repetindo os mesmos erros. Nós podemos passar uma vida toda resmungando ou crescendo. Você tá focado no que eu estou te dizendo? Você pode passar uma vida inteira resmungando, se lamentando, chorando, estagnado, medíocre, enlutado, acabado, derrotado, colocando a culpa em Deus, colocando a culpa nas pessoas, ou você pode crescer. Crescer um pouquinho cada dia, pelo amor e pelo exemplo de Cristo, ter semelhança com Ele. Cristo ou crise? Será que eu e você cometemos muitos erros? É isso? Será que é isso que muitas vezes nos deixa com esse sentimento estranho? Será que você se sente uma pessoa fracassada? Será que você gostaria de ter uma vida espiritual mais profunda? Antes de dormir hoje, na cama mesmo, antes de fechar os olhos, eu apelo a você. Romanos 8, verso 28. Romanos 8, leitura do verso 28. Vou pedir licença para ler esta última passagem com vocês. Eu apenas iria citá-la, mas eu quero lê-la. Eu senti vontade de lê-la. Romanos 8 e o verso número 28.
onde nós lemos o seguinte: E sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem, se amarmos a Deus e estivermos ajustados aos seus planos. Olha que interessante ler a Bíblia em outras versões, não apenas em traduções formais. Essa é a nova Bíblia Viva, que geralmente eu uso nas manhãs da família Primeiro Encontro. E numa tradução mais formal, a gente lê: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas olha nesta versão mais moderna: E sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem, se amarmos a Deus e estivermos ajustados aos seus planos. Você aceita o desafio? Abrir mão da crise como sendo a razão da sua existência, da sua amargura, da sua estagnação e tomando posse do poder de Cristo. Assumindo: eu sou infalível, sim, Jesus. Eu erro, mas eu quero aprender com os meus erros. Senhor, eu quero aprender a me enxergar com os teus olhos, porque Deus vê em você, meu irmão, minha irmã, potencial. Ele não vê aí uma pessoa que não tem perspectiva, ele enxerga o que há de melhor em cada um de nós. Então, permita-se enxergar-se pelos olhos de Deus, colocando tudo na devida perspectiva. Ele é o Criador e eu sou a criatura. E aí eu tenho que respeitar esse Deus, permitindo que verdadeiramente este milagre aconteça, de que o erro pode ser, então, esta oportunidade de transformação, um sinalizador de que Deus quer tirar você deste conformismo. A gente se acostuma com o pecado, a gente se acostuma com a nossa falha, a gente se acostuma com os nossos limites, nossa dor, nosso luto. Deixa Deus te tirar disso. E, finalmente, lembre-se que para chegar no sucesso, eu tenho que aprender com o erro. Não tenha medo de errar. Tenha medo de não aprender com seus erros, porque tudo contribui para o bem daqueles que fazem a vontade de Deus e estão ajustados aos seus planos. Que conteúdo poderoso para mudar a sua vida hoje! Você aceita estar com Cristo, aprendendo com as crises? Senhor, em nome de Jesus. Não queremos ser barcos ancorados. Tira de nós o espírito da covardia, da entrega, do desânimo e coloca em nós, Senhor, a vontade de fazer a tua vontade a cada dia mais. Senhor, o bem que queremos fazer não conseguimos, mas o mal, este está sempre nas nossas escolhas. E o pior doente é aquele que não enxerga a sua doença. Livra-nos de viver uma vida buscando os defeitos dos outros, que nós possamos aprender a enxergar os nossos próprios e confessá-los diante de Jesus, e ajudar aqueles que muitas vezes estão passando por crises semelhantes às nossas. Ó Pai, estudando a tua palavra,
nós percebemos que precisamos melhorar muito. Ajuda-nos, que sejamos de fato transformados pelo Teu Espírito agindo em nós. Então, humildemente e de forma ousada, tira-nos da nossa zona de conforto. Deus, por favor, nos leve adiante, nos arranque desse porto onde estamos ancorados na nossa dor, no nosso luto, na nossa dúvida, no nosso medo de errar. E permita que aprendamos a justamente confiar em Ti e não em nós mesmos. E que cada erro aprendida a sua lição, seja a base para o nosso crescimento. Humildemente é o que estamos te pedindo. Dá-nos uma vida espiritual em crescimento, aprendizagem e crescimento, e não mediocridade e desistência. Em tuas mãos, pedidos e agradecimentos manifestados e aquilo que está em nosso coração. E, por favor, nos ajude a sempre estarmos ao lado de Cristo, em meio às nossas crises, falhas, erros e pecados, a fim de que possamos ser cobertos pela tua justiça, uma vez que nos arrependamos dos nossos pecados. Entregando nossa vida em tuas mãos e permitindo que o Senhor seja de fato o Deus poderoso da nossa vida, pedindo a tua breve volta, com o perdão dos nossos pecados, crendo num milagre. Oramos em nome de Jesus, dizendo amém e graças a Deus. Oh, meus queridos, que privilégio podermos receber a palavra do Senhor. Que privilégio. Por favor, deixe Deus ser Deus. Amanhã, 6 horas da manhã, aqui na costa leste dos Estados Unidos, horário aqui da costa leste, Família Primeiro Encontro, nos mesmos links do nosso culto. Quarta-feira que vem, eu vou convidar você a acompanhar a semana de evangelismo do nosso querido Luiz Gonçalves, realizado aqui na igreja de Framingham. Vamos ter a transmissão da série evangelística dele na próxima semana. E, a partir da segunda semana de agosto, retomaremos o nosso culto distrital online. Mas quarta-feira que vem, aliás, desde o sábado à noite até o outro sábado à noite, todas as noites, de 2 a 9 de agosto, você vai poder assistir aqui nas nossas páginas do Facebook a transmissão da série A Chave da Virada com o pastor Luiz Gonçalves. E retomaremos na segunda semana de agosto. Deus abençoe a tua vida. Por favor, deixe Ele ser Deus. Vamos praticar aquilo que acreditamos. E o mais importante, breve, Jesus voltará. Uma boa noite a todos.